Muito boa noite. Na obra Os Três Mosqueteiros, do autor francês Alexandre Dumas, ele faz um dos mosqueteiros, Aramis, que tinha um vínculo religioso, dizer a seguinte frase: o maior mistério da vida é quem realmente nós somos. E muitas vezes, para se conhecer ou compreender a origem de tudo, é preciso conhecer a própria história e a história dos antepassados. Sobre esse tema, estou recebendo o Walter Olivas, que vai falar um pouco sobre genealogia, novamente no programa, e também sobre imigração. Boa noite, Walter. Boa noite, Rogério. Boa noite, família de Taubaté. Ô, Walter, sempre tem uma referência importante na Europa com a importância das famílias, dos antepassados, e a gente cai no ponto da imigração. Você conhecer essa trajetória, os nossos descendentes, né? Você faz um trabalho nesse sentido, queria que você novamente falasse a respeito desse trabalho. Então, o Brasil foi um dos países que mais acolheu imigrantes no mundo. Ele está na quarta posição de países que receberam a imigração por diversos motivos e em diversas épocas. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil são 25 milhões de descendentes de italianos. 1.800.000, mais ou menos, descendentes de poloneses da última diáspora. Então, são pessoas que vieram em busca de novos caminhos, numa nova vida no Brasil. E a genealogia, ela se partiu pelo oceano. Muitas vezes ela se partiu pelo oceano. Porque as pessoas que vieram e que hoje têm seus descendentes no Brasil, deixaram para trás o resto da família. E essa família tem buscado as pessoas no Brasil. E o nosso trabalho é justamente fazer com que brasileiros escrevam árvores genealógicas para poderem se encontrar com os elos na Europa. Infelizmente, a nossa cultura não valoriza tanto como a Europa e até em alguns outros continentes tem uma importância maior. Aqui não tem ainda. O que poderia ser feito para despertar essa curiosidade que muitas vezes acaba se tornando algo imprescindível para a vida do ser humano? Eu acredito que, primeiro, quebrar um tabu que existe. O tabu de que nós não precisamos ter medo de escrever a história da nossa família, seja ela qual for, né? Nós estamos posicionados dentro de uma família e a história nos mostra que atitudes durante a vida das pessoas são tomadas em função do ambiente externo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou fazer a genealogia porque eu não tenho muita família, ou a minha família não veio de um bom lugar. É um erro pensar assim. Todos nós temos um berço muito bonito para ser levantado. Existem dificuldades hoje, como existiram dificuldades no passado, e eu digo com toda certeza que hoje nós estamos vivendo uma era muito fácil em relação aos que os nossos antepassados viveram. Eu dou um exemplo que, por exemplo, entre 1900, que foi a Belle Époque, que era maravilhoso, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo viajava pelo mundo, e a gripe espanhola foram apenas 19 anos, quer dizer, uma geração que conheceu o bem e o mal em pouquíssimo tempo, e uma doença que matou 20% da população e muitos de nossa família. 10 anos depois nós tivemos a queda da Bolsa. Tivemos a queda da Bolsa. Voltamos a viver um bom momento, Isso. Daí aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E depois tivemos uma época fantástica, que foi a década de 60, que em compensação trouxe a Guerra do Vietnã também. Quer dizer, são histórias bem que... e o mal caminham aí do mesmo lado. Né? e a atitude das pessoas, isso é importante colocar, a atitude das pessoas em função ao tempo que elas vivem, são histórias fantásticas, são heróis, eu considero como heróis. Meu pai, meu avô, meu bisavô tiveram as histórias deles e eu as conto como de heróis. Por quê? Porque eu consigo vivenciar na vida do meu bisavô situações que hoje me ajudam, que são muito comuns, por exemplo, as dificuldades que eles tiveram. Falando sobre isso, a Revolução de 32, por exemplo, que é um assunto bem conhecido aqui da região do Vale do Paraíba, eu ouvi um comentário de uma pessoa que dizia o seguinte: não foram só soldados que morreram,
Muitas pessoas também na minha família passaram fome, tiveram dificuldade, e essa história tem que ser contada. Esse é o resgate que se faz com a genealogia. Cada um tem que fazer o seu resgate genealógico. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar também conversando com o presidente da FEMANTE de Taubaté, Severino Belo, que também já está aqui no estúdio da TV Cidade. Ô Walter, você tem um site que as pessoas podem acessar, e além do site, quem tem o interesse de vasculhar um pouco a sua história, o que precisa fazer para conseguir? Entre em contato contigo, acesse o site. Olha, o site ele é autoexplicativo, é um site que foi feito por genealogistas. Está ali até no vídeo. Foi feito por genealogistas e que juntaram a tecnologia da internet ao que era necessário para se fazer genealogia. Nós temos hoje o apoio de genealogistas internacionais e de bastante renome que ajudam você a montar nas ações que o próprio programa te ajuda. Ou seja, você vai preencher um perfil genealógico, ele vai te pedindo as informações. E aí, quando você menos percebe, você já montou um perfil genealógico. Ou convidando os parentes que conhecem um pouco mais da história para completarem os pedaços da sua árvore. Os pedaços que muitas vezes a gente fala assim, eu não lembro mais para onde que foi um determinado primo. E esse primo é encontrado por um outro primo que você colocou na sua árvore e assim você vai encontrar muitos parentes. O importante é saber que o nosso site ele encontra imediatamente, na medida que você coloca o seu nome, ele encontra alguém que já esteja fazendo a sua árvore e te avisa, pode ser um parente. Entendi. Então isso é muito importante, por isso que nós queremos que os brasileiros escrevam árvore genealógica, os 25 milhões de descendentes de italianos ou os 2 milhões de descendentes de poloneses. Por quê? Porque na Europa o nosso site e as famílias da Europa estão esperando os brasileiros escreverem genealogia. Você trouxe para a gente até aqui um mapa genealógico, é isso? Isso. De algumas famílias? Deixa eu ver se vai ficar claro, acho que dá para mostrar Esse material é a partir do momento que você começa a gerar... Que é a família do Kennedy, né? É o do John Kennedy, presidente americano. Essa é da princesa Elizabeth. Segunda. Legal. E essa é a mais complexa, é a minha. Então, a partir do momento que você começa a sua genealogia, já é possível gerar esses gráficos que mostram as pessoas, os quadros e as datas para que você possa acompanhar. É um belo de um trabalho que está na parede da minha casa e todos que me visitam admiram o trabalho. Nós tivemos um caso recente que a Romênia fez questão de fazer a árvore genealógica da presidente Dilma Rousseff, que ela tem descendência daquele país. Correto. E foi um caso interessante, porque a importância que eles deram para uma árvore genealógica, uma coisa de um presidente levar para outro presidente uma árvore genealógica. E no Brasil não existia a árvore genealógica da Dilma. Hoje nós temos no nosso site, mas é impressionante como pessoas não se preocupam em deixar a própria história escrita para que outros possam lê-la e tirarem a conclusão. Hoje não existe uma pesquisa de um livro ou de alguma coisa sobre uma pessoa ou uma cidade que não necessariamente passe por uma árvore genealógica. Você me falou que você tem um projeto, na verdade um sonho, de fazer uma parceria com as universidades, para que elas também possam fazer esse trabalho de parceria, que é, sem dúvida, importante. Correto. Nós temos trabalhado muito no meio acadêmico, porque já nos reportaram, o nosso gerente nos Estados Unidos e em outros países, de universidades que usam o nosso programa como ferramenta didática para alunos de história, de geografia e assim por diante. Esse material é gratuito para as universidades, para o aluno. Então, nós gostaríamos de pedir, olha, se a universidade tem o interesse, entra em contato,
e que nós vamos arrumar um jeito de participar junto com a universidade. O professor é o divulgador da genealogia. É ele quem vai dizer para o aluno dele ou para os alunos dele a importância da genealogia, a importância da história. Não dá para saber a história do país sem saber a história das pessoas. Walter, para a gente concluir, para quem está nos assistindo e tem assim dúvida ainda ou demonstra um certo interesse em querer fazer, o que você pode dizer para as pessoas de casa que ainda não foram lá visitar o seu site? Olha, eu diria não só para as pessoas, mas eu diria também para o Rogério, que uma pesquisa que eu fiz recente na internet e no nosso site determinou que só na família Narese são 140 árvores no Brasil. Pelo mundo eu ainda não fiz essa pesquisa. Mas qualquer um que for fazer, que entrar em nosso site, vai ver a grande quantidade de pessoas que hoje fazem genealogia no Brasil. São 2 milhões de usuários brasileiros e pelo mundo todo são 60 milhões de usuários. E tem um detalhe, né? Esse mapa aqui que o Walter faz é gratuito, né? Esse é gratuito, a pessoa apenas tira o arquivo do nosso site e leva numa gráfica, a gráfica vai imprimir. Inclusive, eu vou até sugerir uma coisa para você, Rogério. Eu sei que você está colocando o telefone da emissora, e se alguém já for do nosso site e ligar agora, eu dou um pôster desse daqui, que vem da Europa ou dos Estados Unidos gratuitamente, em tamanho grande, com a família dele? Com a família dele, legal. Se ele tiver uma árvore em MyHeritage. Tá legal. Pode ligar para cá até o final do programa, que quem ligar a gente passa para o Walter, tá bom? Liga para cá até o final do programa então, você vai ganhar. Walter, mais uma vez para finalizar, o site ele teve uma coisa legal, né? Semana passada você esteve aqui, nós fizemos uma entrevista, você colocou no blog que está dentro do seu site, e muita gente da Europa assistiu também. Isso, nós temos, periodicamente, nós temos uma reunião em que toda a equipe participa para poder discutir os assuntos de genealogia e assuntos relacionados ao nosso trabalho. E foi um tremendo sucesso mostrar aos meus companheiros a entrevista, porque foi bastante gostosa a entrevista. E isso fez com que o meu pessoal na Europa, em Israel, elogiassem bastante o trabalho da TV Cidade de Taubaté. Bacana. Eu acho que você falou que na Narese tem 140 árvores. 140 árvores. Só perde para a família Silva, né? É uma coisa interessante, se eu digitar, por exemplo, José da Silva, isso é muito interessante, você tocou num ponto bem importante. Se eu digitar José da Silva, vem uns 20 mil nomes. O nosso site ele tem um dispositivo que permite separar desses 20 mil nomes, ele mesmo vai fazer, os exatos parentes seus. Por quê? Porque ele vai analisar uma árvore, vai analisar outra e vai pegar essa árvore e dizer, olha, esse não é parente, esse é parente, esse não é parente, esse é parente. Então é uma ferramenta inteligentíssima que é o Smart Mesh. Nós temos aí, né, Luiz Inácio Lula da Silva, Ayrton Senna da Silva. Enfim, eu quero agradecer a participação do Walter. Walter, muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Eu agradeço muito. A gente vai para o rápido intervalo, voltamos na sequência para falar.